Alô, amigos e amigas da TV Cidade Livre, o canal 12 de Brasília, da nossa capital, a capital da esperança. Hoje o programa Contra a Corrente, em parceria com o programa e o blog Café na Política, se associam para entrevistar o professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, que vai participar diretamente da Alemanha, por meio do Skype, neste programa que vai ter como tema central o intervencionismo externo, analisando especificamente dois casos mais preponderantes no cenário político de hoje, o caso da Ucrânia e o caso da Venezuela, onde há, evidentemente, ingerências externas dos poderes imperiais para desestabilizarem os governos desses dois países. Na Ucrânia já houve, inclusive, uma situação muito mais drástica, e é a partir desse tema que, inclusive, consta desse importante livro do professor Muniz Bandeira, A Segunda Guerra Fria, que é um livro que nós recomendamos com toda a força, que traz exatamente um histórico do que está acontecendo hoje no mundo moderno. Para participar desse programa, nós temos a grata e honrosa presença e participação do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto, ex-ministro dos Assuntos Estratégicos do governo Lula, ex-secretário-geral do Itamaraty e alta autoridade geral que foi do Mercosul, autor, entre outros trabalhos, dos 500 anos de periferia e desafios brasileiros na era dos gigantes. Ao meu lado, participa junto comigo o jornalista Leite Filho, que é exatamente o editor do Café na Política, além de diretor também da TV Cidade Livre. Professor Muniz Bandeira, é uma honra tê-lo aqui conosco na tela da TV Cidade Livre de Brasília. Beto, para mim também é uma honra estar aqui com vocês todos e com o meu querido amigo e guru, o Samuel Pinheiro Guimarães, a quem muito eu estimo, meu velho amigo, e vocês todos também. Para mim é uma honra essa oportunidade de falar ao programa de vocês, que é muito importante. Professor, lançando a primeira pergunta, à luz dos escritos que o senhor desenvolveu de forma muito instigante no livro A Segunda Guerra Fria, como é que o senhor analisa o processo que está acontecendo hoje na Ucrânia e também na Venezuela? Está sendo aplicado o método de desestabilização desenhado pelo professor americano Gene Sharp no livro From Dictatorship to Democracy, que é de mobilização de massas, pressionando o governo, levando a tomar as medidas mais duras, claro, porque todo governo tem que se defender. E aí a imprensa internacional e os arautos dos países que compõem a OTAN, Estados Unidos, à frente, Inglaterra, França, gritando: "Ei, excesso de violência, violação dos direitos humanos". Quando possível, invadem. Quando não é possível, terminam arranjando um modo, como agora na Ucrânia, de um golpe sui generis, através do parlamento, derrubando o presidente, que não renunciou e que deve estar provavelmente na Crimeia. E na Venezuela é um impasse.
Eles vão fazer isso até derrubarem o Maduro. Mas o problema também é preciso ver no caso da Venezuela. Não é só a derrubada do governo do presidente Maduro, é também afetar o Mercosul, afetar o Brasil. Não interessa absolutamente aos Estados Unidos o Brasil como potência emergente. Não interessa. É um competidor nos mercados da América Latina, da África e dentro de si próprio. Não interessa. Então, e ainda mais formando um bloco como o Mercosul e a Unasul, um país com liderança, com esta demonstração de força regional e agora, desde o governo Lula, uma projeção cada vez mais ampla sobre a África, sobre a própria Europa, etc. Não interessa o Brasil como potência emergente. O Brasil, os Estados Unidos continuam com a mesma política de realizar a Full Spectrum Dominance. Essa política continua, foi estabelecida desde o colapso da União Soviética. Eles pensaram que tinham dominado o mundo. Vitória do capitalismo. Fim da história. Neoliberalismo, consenso de Washington. Porém, enganaram-se. A União Soviética não foi derrotada militarmente. O que implodiu foi um regime que não podia subsistir dentro de uma economia mundial de mercado. O socialismo autárquico dentro de uma economia capitalista mundial. Esta implosão já estava prevista desde 1935 por Trotsky, no livro A Revolução Traída. A Revolução Traída. Do Trotsky. Ele diz, não podia sobreviver. Daí ele se opôs à chamada ideia do socialismo no seu país, que depende de importações e exportações do mercado mundial. A União Soviética conseguiu um período de acumulação muito bom, depois cresceu nos anos 50 e 60, sobretudo. Mas já em 1970 estava em crise, como os Estados Unidos também. Daí que os dois países chegaram a um acordo sobre a Alemanha, o acordo quadripartite, possibilitou o reconhecimento da Alemanha Oriental, a equação do problema de Berlim. A União Soviética precisava de tecnologia, de renovar a tecnologia, etc. Ibéria, o homem que era do NKVD, estava muito bem informado da situação. E disse isto em reunião do presídio do PCOS, em 1952, 53, que a Alemanha Oriental não podia subsistir. Só existia por causa das tropas soviéticas. Ele sabia da situação da União Soviética muito bem, da crise. E começou a reorientar até a política de Stalin já para um sentido de fomentar a indústria de bens de consumo. Bom, implodiu, mas a União Soviética continuou tendo a sua sucessora na Rússia, que herdou todo o seu potencial bélico, toda a sua capacidade militar. E a partir da ascensão de Vladimir Putin, a chefia do governo, ela começou a recuperar a sua posição. E havia esbarrondado com o colapso da União Soviética. O Putin é o maior estadista da atualidade. Ele é o maior estadista da atualidade
e sabe muito bem como jogar xadrez. Ele deu essa demonstração no caso da Geórgia com a Ossétia. É que os Estados Unidos não conhecem os outros países. Os americanos normalmente ignoram os outros países. Não sabem, não conhecem mesmo, apesar de ter lá uma elite intelectual, acadêmica de maior expressão. Mas isso não chega à mentalidade da América profunda e dos políticos que a representam. Não chega. Então, estão em decadência e querem manter a sua hegemonia. E como eu disse diversas vezes, uma potência, quando está perdendo a sua hegemonia, é mais perigosa do que quando está a formar ainda o seu império. Por isso, os Estados Unidos estão agora a tentar, de todas as maneiras, a impor o seu domínio na Ásia, África, América Latina, etc. E a Europa já é caudatária através do... É preciso, antes de mais nada, conhecer os documentos americanos. É o que eu sempre fiz, pesquisar os Estados Unidos. Não se pode defender, nem atacar ou criticar, seja lá o que for, um adversário, um possível adversário, sem conhecê-lo por dentro. E uma coisa que eu sempre fiz, foi conhecer o que se publica nos Estados Unidos, o que se escreve, o que o governo americano pensa. E veja, por exemplo, as diretrizes de Colin Powell em 1992. Era não permitir que a Rússia se reabilitasse, que a União Europeia se tornasse uma potência militar fora da OTAN, e que as Forças Armadas da América Latina somente se dedicassem às tarefas internas, domésticas. Eram essas as diretrizes, e estão sendo mantidas pelo Obama. E, na verdade, ele, claro, que há inflexões, dependendo do temperamento e das circunstâncias, né? A mesma política de George Bush, o W, né? George W. Bush, o filho, né? E do pai. O pai começou, mas ainda não tinha... Ainda veio o Clinton com outro estilo, mas já na mesma direção. Eles não alteram muito a sua política. Eles mantêm. Há uma obstinação. A formação do mercado comum na América Latina é um projeto deles desde 1889. E uma coisa, o Visconde de Ouro Preto, último primeiro-ministro do Império, denunciou que os Estados Unidos estavam por trás da proclamação da República. Isso está no meu livro, publicado em 1973, a primeira edição, Presença dos Estados Unidos no Brasil. Os Estados Unidos estiveram por trás de todos os movimentos republicanos no Brasil ao longo do século XIX, desde a chamada conspiração de Minas. Estiveram dentro. Todas. A Confederação do Equador, em Pernambuco, foi um projeto dos empresários americanos, patrocinada por eles. Está tudo documentado no meu livro Presença dos Estados Unidos no Brasil. E o Brasil precisa ter cuidado hoje, porque essas demonstrações que
que ocorreram em junho, como esses black blocs que aparecem por aí, eu não tenho as provas, mas não duvido de que estejam sendo pessoas instrumentalizadas por determinados interesses e organizações, ONGs, etc. Há poucos dias eu li, até no Globo, através da internet, uma entrevista de um advogado dizendo que viu esses meninos lá em São Paulo e sendo pagos para fazer demonstrações. Amba no Globo. Cada país, o processo é diferente, mas por detrás tem sempre a National Endowment for Democracy, NED, USAID, também na promoção da democracia, e outras instituições, como todas elas no meu livro, que são privadas e também semi-estatais. Tem uma instituição do Partido Republicano, o John McCain fomenta isso, do Soros, Jorge Soros, também foram responsáveis pelas revoluções coloridas, treinaram os ativistas das revoluções coloridas, chamada laranja, etc., etc., que ocorreram na Eurásia, como também na Primavera Árabe. Começar pela Tunísia, mas as condições, é claro, vamos não responsabilizar apenas essas organizações. Não, isso é absolutamente. Eles aproveitam as condições existentes dos países, as condições domésticas, como estão aproveitando na Venezuela os erros cometidos pelos governos de Chávez e Maduro. Cometeram muitos erros, inclusive do ponto de vista de gerenciamento, apesar de grandes obras que tenham feito em favor da população mais pobre, em termos de saúde, educação, etc. Mas governo tem que ter gerência. Na Ucrânia também, é um país falido, está em bancarrota. Nem a União Europeia, nem os Estados Unidos, nem o FMI têm dinheiro para bancar. Só este ano a Ucrânia precisa de 35 bilhões de dólares. 35 bilhões de dólares este ano. Deve já gás à Rússia. Aliás, depende do seu funcionamento do gás que vem da Rússia. Se continua esse negócio, vai haver a separação do leste, de todo o setor de indústria que tem a Ucrânia, que depende do mercado russo, e da Crimeia, onde já estão com a bandeira russa na mão. Demonstrações lá querendo voltar a ser Rússia, porque a Crimeia pertenceu à Rússia desde Catarina Grande. Em 1954, foi que o governo soviético cedeu a Ucrânia. Em 1954. Mas lá o povo é russo, etnicamente russo. E no leste também. E ou haverá negociação ou sangue. Os Estados Unidos, hoje eu ouvi, já estão falando em negociar com a Rússia. Agora, eles querem instalar, o problema é que eles querem, através da incorporação da Ucrânia à União Europeia, os Estados Unidos imaginam que poderão instalar bases na fronteira da Rússia. Se o fazem, a Rússia aponta os mísseis para essas bases. E ninguém quer isso. Professor Muniz, esse brilhante raciocínio que o senhor está desenvolvendo, com o qual estamos aprendendo muito, nós gostaríamos, para dar uma outra dinâmica também ao programa, que o embaixador fizesse os seus comentários, já que ele, ademais da sua vasta experiência, é o prefaciante do seu livro, A Segunda Guerra Fria. Vamos então passar a palavra ao embaixador.
mais do que justo, é necessário que ele faça seus comentários. A palavra de Samuel sempre é muito lúcida e clara, e conhece bem também esses problemas. Conhece bem os Estados Unidos, conhece bem a situação mundial. Fala, Samuel. Muito obrigado, Luiz Alberto. Eu teria só um comentário adicional, que era dizer que os Estados Unidos desenvolvem uma estratégia em diversos setores, como você mencionou, que tem como objetivo substituir governos que consideram que não dão acesso pleno às suas mega empresas e não colaboram com a hegemonia americana. Então isso inclui desde a Venezuela, inclui a Argentina, inclui outros países, entre eles os países da Europa Oriental. Na Europa Oriental, os Estados Unidos se utilizam do seu aliado, que é a União Europeia, que foi quem, inclusive com sérios prejuízos para a sua unidade, incorporar os países que eram ex-repúblicas socialistas. Né? E agora estão nesta operação na Ucrânia. Né? Essa operação, como o professor Muniz Bandeira já mencionou, aproveita as circunstâncias locais. No caso da Ucrânia, a existência de quase que duas Ucrânias, uma Ucrânia ortodoxa e uma Ucrânia uniata, né? Que é uma igreja ortodoxa, mas que aceita a liderança do Vaticano. E, por outro lado, a presença grande de várias minorias, mas a minoria russa, principalmente no leste, na bacia do Donbass, né, onde estão as grandes reservas de carvão e também próximo grandes reservas de minério. Então, fica mais difícil, creio que para os Estados Unidos e para a União Europeia, o fato de passarem pela Ucrânia os grandes gasodutos que abastecem não só a Ucrânia, como abastecem a Europa Ocidental. E que a Rússia tem não só interesse em vender o gás, mas também pode utilizar o gás, como já foi feito no passado, para fazer uma coisa simples, que a Ucrânia pague os preços de mercado, porque paga preços inferiores ao mercado. Né? Então se beneficia, né, desse gás a preços inferiores no mercado. Mas os Estados Unidos utilizam lá a União Europeia e utilizam, como já mencionou o professor Muniz Bandeira, uma série de organizações oficiais, como é o National Endowment for Democracy, que é uma organização oficial, a USAID, e também as fundações privadas e ONGs de todo tipo. Nós vimos agora, pelo que vi no noticiário hoje, a existência de uma coalizão, agora na América do Sul, chamada Coalizão em Defesa dos Direitos Humanos. Uma série de ONGs que se organizam e passam a ter voz junto aos jornais, junto à mídia, como se fosse uma coisa enorme, importantíssima. Né? Na América do Sul, utilizam como seu instrumento, né, não só as mídias nacionais, que reproduzem os interesses americanos, como também hoje criaram um novo organismo, que é a chamada Aliança para o Pacífico, com o objetivo apenas de fazer com que o Brasil eventualmente venha a participar da aliança, o que significa assinar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos na prática. Né? E essa questão atual, que eu queria aproveitar a oportunidade para dizer, que é a questão da negociação de um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Este acordo, se vier a ser assinado, significará o fim do Mercosul. O fim? O fim. Pelo seguinte, o Mercosul é uma união aduaneira. Numa união aduaneira, as empresas que estão dentro da união aduaneira têm uma preferência, né, em relação às empresas que estão fora. Né? Se é assinado um acordo com a União Europeia, as empresas europeias
que não estão aqui, passarão a ter a mesma condição de competição que as empresas que estão dentro do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Ora, no momento que for assinado esse acordo, certamente os Estados Unidos pedirão para assinar um acordo semelhante. Depois o Japão e depois a China, talvez em ordem diferente. O que significa acabar com a tarifa externa comum. Que quando você negocia o acordo, você elimina a tarifa externa para aquele grupo. O que ocorreu, aliás, com o México, com o Peru, com o Chile, que acabaram assinando acordos com todos os países. E não tem mais tarifa hoje em dia. Então, as suas empresas que são, por definição, menos competitivas, porque se não fossem menos competitivas, o país seria desenvolvido, né? É óbvio. Não resistirão, as que são nacionais. E as estrangeiras talvez saiam do país, porque será melhor para elas exportar para cá do que produzir aqui. Não há necessidade. Se você não tem tarifa, por que você vai produzir no local? Não há necessidade. Então, este acordo, que hoje em dia está sendo muito propagandeado pela imprensa como algo extraordinário, que permitirá a competição do Brasil no mundo, etc. O Brasil não ficará fora da situação que vai se criar com o acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos, que não tem nada a ver conosco, nada. Não afeta a nossa situação. Mas são argumentos que são utilizados para dizer que o Brasil está fora do mercado internacional. Porque, aliás, digamos, uma ausência de informação por quem diz isso, né? O presidente Lula, ontem, num artigo, estava mencionando o aumento enorme do comércio exterior brasileiro. Então, do ponto de vista comercial, o Brasil não está fora do mercado internacional. O enorme aumento dos investimentos estrangeiros do Brasil. Do ponto de vista financeiro, o Brasil também não está fora da economia mundial. Mas são argumentos, porque o que eles querem, o que desejam os outros países, e não é só os Estados Unidos, não, a União Europeia também, e outros países também, eu diria aqui uma coisa um pouco heterodoxa, e a China também. A China não tem nenhum interesse em que haja um fortalecimento do Brasil ou de um bloco sul-americano. É preciso, por exemplo, verificar as condições com que a China assinou os acordos com a Venezuela. São acordos bastante favoráveis aos interesses chineses, assim como com o Equador, né? Mas, enfim, porque é um jogo de poder internacional. Nenhum país quer o fortalecimento de outros blocos, né? Isso é bastante heterodoxo, mas é preciso meditar sobre isso. É preciso meditar sobre isso. Inclusive, a China já propôs ao Mercosul um acordo de livre comércio. Se esse acordo for assinado, hoje em dia, a indústria chinesa, que tem enorme poder de competição aqui dentro, basta, aliás, talvez a sua gravata, a minha, né? Essa competição aumenta ainda mais, porque mesmo com a tarifa, tem enorme capacidade de competir. Você imagina o que acontecerá com as exportações brasileiras para os países do Mercosul se a China assinar um acordo de livre comércio com o Mercosul. Sem a tarifa. O que significa não ter tarifa. Acordo de livre comércio é isso, não ter tarifa. Entre outras coisas, mas isso é essencial. Então, eu acho que é importante ver essa ação na Ucrânia, inclusive, como um movimento da União Europeia, que por trás estão os Estados Unidos. A União Europeia é, digamos, é a fachada. A fachada, o arriete, né? Que oferece vantagens, né? Mas a Alemanha não está muito a favor, não. É contradição com os Estados Unidos. Mas, enfim, de toda forma... Ela é que vai arcar com os custos da Ucrânia. Pois é. O Obama quer que a Merkel pague, né? Ela não quer. E ela não quer pagar. A Merkel vive de sopa de batata. Ela não come outra coisa, ela vive de sopa de batata. Ela é pão dura que você não imagina. Ela não gasta nada. Vamos passar a palavra aqui ao nosso amigo Leite Filho para fazer uma pergunta ao professor Munir Bandeira.
Uma só, perdão, deixa eu só dizer, tem toda a razão nessa observação sobre. O problema é muito complexo todo, né? O ataque ao Mercosul, também com a Aliança para o Pacífico, é para esvaziar o Mercosul. E aí desestabilizando a Venezuela. Isso tudo é muito complexo. A política internacional está muito complexa. E contra o Brasil nesse aspecto. Venezuela, Aliança para o Pacífico. Se muda o governo da Venezuela, ele rompe com o Mercosul e adere à Aliança para o Pacífico. E o acordo com a União Europeia. Exatamente. Mas eu não sei os termos que o Brasil diz que está negociando. Não há termo para isto, Muniz. Quando você aceita reduzir a sua tarifa a zero, significa que você reduz a sua tarifa a zero. Não há termo. Agora, eu vi hoje que os agricultores europeus estão contra. Não, porque eles só vão oferecer cotas muito pequenas para nós. Aliás, cotas inferiores ao que já é exportado. Por isso é que não há nenhuma resistência dos agricultores europeus. Que não vai Mas já está vendo agora, hoje eu li que há reações contra os agricultores europeus. Não sei até que ponto, porque há muita. Você não pode confiar no que a mídia diz. A verdade é essa. Leite Filho. É muito contraditório. Eu vejo de noite programa da TV russa, chinesa, Catar. Vejo vários programas para ter uma noção mais ou menos, porque a BBC não adianta. E é que fornece o noticiário, a agência BBC que fornece o noticiário da imprensa brasileira. Quer dizer, o Brasil vê através dos interesses, dos olhos dos ingleses. Outro dia saiu no Guardian um artigo muito bom sobre a Venezuela, contra os Estados Unidos. A imprensa brasileira não publicou. A BBC, é o pior noticiário que tem hoje. É mais americanista do que a CNN, a BBC. O professor Muniz, eu li com certo cuidado, né, a parte de seu livro que se refere a essa política que você chama de Freedom Agenda, né? A agenda da liberdade, que seria propriamente não uma liberdade no sentido lato da palavra, né? Mas que significa o golpismo? Seria uma agenda para o golpismo, ou o golpismo brando, ou o golpismo de quarta ou quinta geração? Bom, mas eu gostaria também de ouvir sua opinião sobre a situação, a meu ver, inédita, né, que é essa situação da Turquia. Eu sei que a Turquia também está muito longe, como a Ucrânia está muito longe, né, e aí muita gente pergunta o que é que a gente tem a ver com isso. Tem tudo a ver, né? Você vê que os problemas surgem na Ucrânia, surgem na Venezuela, surgem na Argentina, mas o que me intriga na Turquia é o fato de o presidente, ou o primeiro-ministro de lá, o Recep Erdogan, ele está sob uma saraivada também da mídia internacional, de manifestações, e tem mostrado um certo pulso e até em controlar essas manifestações. A minha pergunta é o seguinte: por que estão em cima do Erdogan, se o Erdogan é um membro da OTAN, se é um homem que está ajudando os Estados Unidos e a União Europeia no combate à Síria, né? E o que é que está acontecendo por trás disso? Olha, a situação da Turquia é muito mais complexa e diferente do resto. Porque o Erdogan está tentando restaurar o islamismo. E o exército, e grande parte da população, não aceita. As forças armadas lá são tradicionalmente laicas desde o governo do fundador da República. Esqueço o nome, agora me escapa. Porque mudou um pouco a correlação de forças lá devido à imigração do campo para a cidade. E o campo é atrasado. É islâmico, é mais islâmico. É o que nós sentimos aqui, por exemplo, na Alemanha. Os imigrantes que vêm para cá
turcos são, em geral, os de baixo nível, camponeses, e são islâmicos. E na Turquia é uma contradição isso, né? E as cidades são mais laicas, não querem um Estado islâmico. É um país muito complexo. E Erdogan é corrupto, serve aos interesses dos americanos. Eu não sei até que ponto também as forças invisíveis da Rússia estão lá dentro. Não podemos descartar isso. Mobilizando há um sentimento de revolta também. E a Turquia tem estado até economicamente bem, se desenvolveu bem. Mas eu não tenho muitos dados sobre a Turquia, além desses que eu estou falando, que é uma situação muito confusa e complexa. Agora, o que me impressiona é a capacidade do Erdogan de controlar aquela situação, porque outro chefe de Estado, né? A gente vê o seguinte, que o nosso presidente da Ucrânia, o Viktor Yanukovych, né? Ele perdeu mais pela tibieza, né? Sim, Erdogan não é tíbio, e além do mais, ele conta de uma forma ou de outra com o apoio americano. Não, pois é, conta também, né? É que a mídia não pode ocultar o que está ocorrendo. Pois é, e ao mesmo tempo, esse Erdogan tem dominado a situação, né? Está há quanto tempo? Já há quase 2 anos que ele está sofrendo uma série de ataques midiáticos, ataques especulativos, né? E ontem sofreu um ataque violento da internet, um vídeo, né? Um vídeo de uma suposta conversa dele, parece que com um filho ou com um assessor, não é isso? E só que o vídeo foi divulgado pela Associated Press e pela France Press para o mundo inteiro. Só que eles mesmos dizem o seguinte, que nós não temos certeza da autenticidade desse vídeo. Quer dizer, né? Quer dizer, é uma coisa de louco, né? A imprensa, a mídia internacional está toda forjando fatos, né? E grotesca, quer dizer, grosseiramente fazendo esse tipo de coisa. A mídia também é muito contraditória dentro de si. Ela nem sempre ela pode dar a total cobertura. Ela não pode, porque senão desmoraliza-se ainda mais. No Brasil, você veja, no caso a imprensa teve que, por fim, divulgar os documentos de Snowden. Jornais divulgaram, não podem ter determinado momento em que a imprensa não pode fugir da realidade dos fatos. Tá. E é difícil, quando todos esses fenômenos são muito complexos. Você tem que ver o fenômeno do contágio também. A imitação. Então, muito obrigado, professor. O Beto Almeida, só queria dizer que nós estamos, né, em coedição aqui, né, nessa parceria do Café na Política, com o programa Contra a Corrente, que o Beto edita, né, na TV Cidade Livre de Brasília. E que está sendo transmitido também pelo YouTube, né? E que os nossos internautas e telespectadores poderão acompanhar o nosso programa no YouTube, né? Através do site, né? Do link www.cafenapolitica.com.br ou TV Cidade Livre, você sabe, de qualquer maneira vai constar, né? Lá embaixo na tela do nosso telespectador. Bom, nós então gostaríamos de agradecer muito, professor Muniz, a sua participação aqui, agradecer também a participação do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, e deixaríamos para o senhor fazer suas despedidas ao programa Contra a Corrente, em parceria com o Café na Política. Suas despedidas, por favor. Eu gostaria, sim, exatamente de agradecer a vocês todos, tanto a você, Beto, a Leite, e ao meu querido amigo e prefaciador do livro, e de todos os meus livros, quase, muitos deles, né? Samuel Pinheiro Guimarães. E que prefácio, hein? Que prefácio. Ele faz sempre. Mas
nossa colaboração é muito antiga. Isso muito me honra, ser muito identificado com Samuel. É, para mim, o maior pensador brasileiro do Brasil contemporâneo. Que pensa. Basta ver os livros os dois que ele escreveu. Os 500 anos de periferia e os desafios brasileiros na era dos gigantes. E dizer que esses fenômenos, como eu abordei aqui, mas eles são muito mais complexos e é difícil destrinchar tudo em programa, em poucas palavras. Como eu havia dito antes, só para concluir, também tem o fenômeno do contágio, da imitação, das condições locais de cada país. Tudo isso é muito variável. Nós temos que estudar os casos, Agora, vendo o caso especial do Brasil, como o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães já adotou, o Brasil está sendo atacado via Venezuela, via Argentina. É como um jogo de bilhar, bate numa pedra para tocar na outra. E internamente também. Tem um inimigo interno que está atuando aí, né? Através de uma guerra psicológica, que é feita através da mídia. A publicação sempre da percepção estrangeira sobre o Brasil, não do brasileiro. A mídia brasileira não dá destaque ao que pensa o brasileiro. Não dá. A destaque a quem já está sendo cooptado pela diplomacia pública dos Estados Unidos, ou a quem está alinhado, mas não mais como era antigamente, no tempo que eu trabalhei em jornal. No tempo que eu trabalhei no Correio da Manhã, Diário de Notícias, naquela época em que havia competição pela notícia. Pois é. Muito obrigado a todos pela participação. Diga, meu. Bom, os nossos amigos, então, de casa, que estão sintonizados conosco, nosso muito obrigado. Queremos agradecer a presença do embaixador e agradecer também aqui a participação do Café da Política com o Leite Filho. Muito obrigado, então. Obrigado, professor. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional.